Boa noite a todos. Boa noite. Hoje exatamente 7. Muito bem, 7 de agosto de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Voltamos, né? Como é bom voltar para estudar Voltei. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida Lourdes. E depois a nossa querida amiga Cecília, nossa grande Cecília, irá fazer a nossa recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por este chamado. E aqui estamos, Senhor. Voltamos, Senhor, a segurar na tua mão, a te pedir que nos fortaleça, porque queremos ser cada vez melhores. A te pedir, Senhor, que nos ensine a perdoar e que nós possamos, com muita simplicidade, retirar dos nossos corações os sentimentos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, porque queremos, Senhor, ser fiéis a Ti. Senhor Jesus, muito obrigado pela recepção amorosa que tivemos quando aqui chegamos. Nesta casa bendita, nossos amigos espirituais estão sempre a nos receber. Envolve-nos com a tua sabedoria, com a tua serenidade. Envolve a nossa irmã Cecília para que ela possa nos orientar, dando continuidade no estudo. Envolve a nossa irmã Conceição, que possa continuar nos guiando, Senhor, para que possamos compreender as lições que são oferecidas para nós na noite de hoje. Por isso, te pedimos que esta atividade transcorra na harmonia, na alegria dos nossos corações. Que este banquete, Senhor, possa ser repartido entre nós e com todos aqueles que nós fazemos parte da família. Ó Senhor, fica conosco agora e sempre, assim seja. Boa noite a todos. Jacó, Andrade e Marta entraram na cidadezinha que os hospedava. Muito bonita, arrumada, organizada. E Andrade explicou que aquela cidade era uma colônia espiritual de emergência, situada num plano menos elevado. E explicou que ali funcionavam comissões com trabalhos de socorro muito importantes, não só para encarnados, como também para desencarnados. Jacó também ficou surpreendido com a quantidade de transeuntes nas vias públicas e todos muito felizes, muito risonhos, muito alegres. Ele perguntou se aquelas criaturas não tinham preocupação. Então, mais uma vez, Andrade explica que eles realmente tinham preocupações, mas que eles procuravam controlar e trabalhar isso sem perder a paz e a tranquilidade. E falou que faziam isso para obedecer os desígnios do Senhor. Muito bem. Então estamos nós, junto com o nosso irmão Jacó e sua filha Marta. Estamos passeando pela colônia. Já conhecemos parte do trabalho que é feito com as crianças. E agora vamos continuar esse passeio. Lembrando sempre que nós estamos falando de uma colônia terra a terra, tá? Então, quando a gente estuda, a gente pensa que é uma colônia superior. Não é. Por isso que você praticamente acha que está na terra.
porque é uma colônia na crosta da terra, praticamente, ok? Então hoje nós vamos entrar no magnífico santuário, confere? Que Jesus nos guie. Bora lá? Após atravessar graciosas avenidas, olha aí, avenidas, ruas, então a gente vê uma colônia praticamente igual a nossa. Após atravessar graciosas avenidas, onde a natureza educada oferece sublimes espetáculos à vista. O que é que ele quis dizer com a natureza educada? Vocês conhecem uma planta chamada buganvília? Quando você vê um buganvília podado, ele é elegante, ele é bonito. Mas deixa um buganvília na frente da tua casa sem podar. Você olha e vê uma verdadeira bagunça. Tudo fica uma coisa horrorosa na frente da casa, que você enxerga tudo menos a casa. E você não consegue entender o buganvília, ele vai enrolando nos fios, é uma coisa muito desagradável, não é verdade? Então, para quem gosta de planta, sabe que toda planta ela precisa de ser podada, ser limpa, ser nutrida. Aí fica um jardim bonito, né? Qualquer jardim, qualquer planta que não é direcionada, regada, ela vai ficando desorganizada. Então aqui quando ele fala desse, onde a natureza educada oferece sublimes espetáculos. Então tudo que está lá exposto está muito bem podado. Obviamente que ninguém foi lá com a tesoura para podar. Mas quem construiu, quem criou já nessa organização, nessa condição. Entendeu isso? Você entendeu? A gente tem que entender que aquilo que eu olho faz com que eu também movimente o meu mundo interno com aquilo que eu vejo. Então, se eu olho para sempre coisas desorganizadas, logo o meu mundo íntimo também ficará o quê? Fica desorganizado. Se nós observarmos uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, o ambiente dela é sujo, fétido. Às vezes, quando a pessoa não está muito bem, ela quer tudo muito escuro, cores escuras. Então, a gente tem que entender que o ambiente, ele reflete os moradores. E essa colônia reflete os moradores. Entendeu? Então, ele fala dessa natureza, o quê? Educada, e ela oferece sublimes espetáculos à vista, ou seja, de quem está ali olhando. É lindo. Parei admirado diante de formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante. O que era? 7 torres maravilhosas. Mas tia, por que 7? Dentro da cultura hebraica, 7 é o número do homem, né? Então, se nós pegarmos lá o livro Gênesis, quando fala lá da morte, né? Em que Caim matou Abel, e que se vai falar do sofrimento de Abel, né? Está lá o número cabalístico 7 novamente, né? Então isso é um número, na verdade, que retrata dentro da cultura hebraica o número do homem, né? Absolutamente. E aqui ele fala desse edifício, e nesse edifício tem quantas torres? 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhante às da famosa Catedral de Colônia. A nossa editora, que é a nossa querida Nina, está colocando nesse momento a imagem da colina, da igreja, que você vai ver. Então, vamos falar um pouquinho dessa Catedral de Colônia. Então, vamos lá, vamos entender aqui. As da famosa catedral, essa catedral existe, tá? Na cidade de Colônia, na Alemanha. Por isso é que ele fala, ou seja, as torres da famosa Catedral de Colônia invadem as alturas. Por quê? Vamos pesquisar, e aí o que a gente... Primeiro, Colônia é uma cidade alemã.
A catedral, essa catedral que está na Alemanha, na cidade chamada Colônia, ela é de estilo gótico. Sabe aquelas catedrais de estilo gótico? E ela é a 5ª igreja mais alta do mundo. Então, ele está se referindo aqui, quando ele fala dessa que ele está olhando, ele faz essa comparação com essa igreja gótica que está lá na Alemanha. Ele vê no mundo espiritual e fez uma analogia para entender que o que ele está olhando, que tem um formato de uma igreja, tem um estilo gótico e é muito alta. Essa igreja da Alemanha, ela começou a ser construída em 1248 e ela terminou de ser construída em 1473. Porque você imagina, gente, construção, se hoje demora, imagina naquela época. Imagina você fazer um trem alto desse, em estilo gótico, né? Então, conhecemos um pouco da igreja. Quando você for à Alemanha, procure a cidade Colônia e vá ver lá, tira uma foto e põe no Instagram para mostrar pra gente. Não é verdade? Pode ir em espírito também, é mais barato, mais rápido, não tem conexão, verdade? Não são, é rapidinho, você pode ir numa madrugada, vai e volta, não é verdade? E de manhã você acorda com as impressões de que esteve lá. E aí ele diz, as da famosa catedral de Colônia invadem as alturas, ou seja, era bem baixinha, né? Ela era bem baixinha? Não. Muito alta. Em tudo que o meu olhar podia abranger, eu observava primorosas manifestações de ourivesaria. Ouro, gente, mas é o ouro, esse ouro aqui da química que a gente conhece, ele está fazendo o quê? Comparações, analogia. Mas era parecido com um metal dourado, que nós aqui chamamos de ouro. É igual quando você está estudando o nosso lar e vai lá para o Parque das Águas. Aí você está achando que é H2O? Óbvio que não. Ele está usando comparações. É um outro tipo de matéria. E lembra que tudo é o quê? Manipulado. Faz sentido? De ourivesaria admirável pela finura e pela beleza. Então, quando a gente visita essas igrejas, quem já teve a oportunidade de ir lá por Salvador, ali no Nordeste, né, a gente vai encontrar bastante, né? Mas quando algumas você entra, você até se assusta com aquele altar, né, dourado, né? Ouro, né? Tem até a cidade Ouro Preto, né? Quem esteve em Ouro Preto? Em Barbacena. A igreja com ouro, né? Ouro, né? Então, ele está falando desse estilo. Exatamente desse estilo que está nessa colônia. Da mesma forma que os índios, quando desencarnavam naquela época, e nós vamos encontrar isso na obra Nosso Lar, eles construíam ocas no mundo espiritual, projetando. Então, o que a gente vai percebendo? À medida que nós vamos evoluindo, as nossas condições espirituais também. Porque, na verdade, nós estamos evoluindo espiritualmente. Então, aqui a gente percebe que existe esse templo, ele não chamou igreja, esse templo é parecido com os templos, realmente aquelas construções góticas, no mundo espiritual. Então, a gente está vendo aí um movimento de espíritos ainda envolvidos com o quê? Com a religião. Entendeu? Vamos lá. Elucidou Marta, explicou Marta, que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam os mais destacados serviços espirituais da vida coletivas. O que ele está querendo dizer? Essas pessoas, esse ambiente e essa construção está fazendo realmente uma lembrança
a religiosidade. Por isso o templo. Por isso essa forma, né, gótica de ser. Ali naquele período da Idade Média. Vocês sabem disso, que a igreja, ela dominou o mundo por séculos. Então, não desencarnava espíritas, desencarnava católicos. E a gente leva a cultura, né? Até ali, somente chegam, vindas da esfera carnal, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Então, para aquele local era direcionado pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. O que é um dogma? É aquilo que não se discute, não se refuta. Por exemplo, o espiritismo tem dogma? Temos dogma. Qual a diferença do dogma da igreja? É porque, além de você não poder refutar, você era excomungado ou morto. Então, quando a gente pega a palavra dogma, você tem que ver a etimologia da palavra, mas você tem que entender ela dentro da igreja. Então, nós temos dogma? Temos, mas pautado na etimologia da palavra, não segundo a igreja. Porque aqui a gente não vai excomungar ninguém. Então, quando Kardec utilizou o dogma da reencarnação, ele está querendo dizer assim: não existe espírita que não aceite a reencarnação. Se não aceita a reencarnação, ele não é espírita. Entendeu? Discípulo de qualquer doutrina. Então, olha só, até ali somente chegam, vindas da esfera carnal, né, no processo da desencarnação, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Estreito dogmatismo religioso. Discípulos de qualquer doutrina, aferrolhados na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental em círculos mais baixos. Então, todos os religiosos vão para essa colônia? Não. Aqueles que eram religiosos, fanáticos, cruéis, que é o fanatismo cruel, aquele que você manda matar, aquele que você manda perseguir, aquele que você manda destruir, aquele que briga com Deus e o mundo, que faz todo e qualquer movimento. Esse é o fanático. Esse daí vai para onde? São obrigados, não é escolha, a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental, que adoeceu, em círculos mais baixos. Jesus fundou uma religião? Jesus trouxe uma revelação. E Ele é a revelação. Ele é o Verbo. Ele veio nos ensinar o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nem título cristão Ele deu. Os próprios discípulos passaram a se chamar o homem do caminho, homens do caminho. E Lucas, já encontrando Paulo, foi que deu a ideia. Mas homem do caminho, o caminho tem para todos os cantos, porque ao invés de homens do caminho, não se chamam cristãos. É o ungido, né? Os cristãos. Já que Jesus era o ungido e vocês são seguidores dele, então vamos nos chamar de cristãos. E aí surgiu a palavra no meio cristão. Mas Jesus nem isso. Não fundou absolutamente nada. Ele veio trazer uma lição. Então, quando a gente vai fundando, por exemplo, nós espíritas, nós temos que ter muito cuidado para nós não nos tornarmos pessoas fanáticas e adoecidas. O que Kardec diz lá no livro que é o Espiritismo? Se por um acaso a Bartiana chega comigo para conversar e eu sou espírita e ela é evangélica, eu em hipótese alguma irei atropelar a crença dela.
Porque o que importa é que ela está bem. Então o Kardec diz que o Espiritismo ele está para quem não tem religião, para quem não conseguiu se identificar em nenhuma religião. Isso está bem claro no que é o Espiritismo. Então nós temos que aprender a respeitar, senão nós seremos fanáticos. Eu não acredito em reencarnação. Que bom, é legal, é só crença religiosa, né? Pronto. Não tem que estar discutindo. Então você está no seu ambiente profissional, aí chega alguém e você vai discutir, isso é fanatismo. Então que possamos respeitar a opção e a crença de qualquer ser humano. Não existe nenhuma religião que te salva. São as tuas atitudes. Eu posso ser espírita, conhecer muito e ser espiritado. Não viver absolutamente nada do estudo. Tem espírita que trai a esposa. Tem espírita que trai o esposo. Tem espírita que dá um jeitinho brasileiro para ganhar mais dinheiro. Tem espírita que agride, que bate, que humilha. Você acha que ele vai desencarnar e vai para onde? Entendeu? Então, a crença é rótulo. A essência é que vai nos falar da gente. É com quem nós estamos vibrando. Ficou claro isso? Então ele diz, naquele templo, portanto, explicou a filha dele, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais com moradia nesse domicílio espiritual ou de passagem por ele. Ou seja, aqueles religiosos que foram verdadeiramente religiosos estão em um desses lugares, porque isso é um dos, gente, não é o único. Nós temos várias colônias. Aqueles religiosos fanáticos, adoecidos, esses vão refazer o seu campo mental em zonas mais baixas, tá bom? Então, por que ele colocou isso? Não é uma questão de ser religioso e estar garantido o espaço. É uma questão de ser religioso religiosamente. Tá? Religiosamente. Comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais, com moradia nesse domicílio espiritual ou de passagem por ele, para pacificar um tempo. Ainda mesmo ligados às escolas de crença que os identificavam na crosta do planeta. Qual era a escola deles no mundo físico? A escola religiosa deles? Católicos, gente. Nesse caso aqui são os católicos. Ele diz, ó, ainda mesmo ligados às escolas de crença que os identificavam na crosta do planeta, aqui confraternizam em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivo para dissensões e descontentamentos. Então lá ninguém está discutindo. Ah, bonito, né? Eu sou espírito, estou aqui no meio de vocês. E vocês lá diziam que não tinha reencarnação, não tinha mundo espiritual. Olha nós aqui. Vai ter isso lá? Porque onde tem amor, não tem discussão. Por isso que Jesus falou, os meus discípulos, eles serão reconhecidos por muitos se amarem. Se tem discussão, desavença, não tem amor. Não há quem resista ao amor. Há serviço, né? Existe serviço diário na casa divina que me retinha estático e deslumbrado. Ele ficou lá na frente desse templo e ficou, uau! Porque realmente, se você ver, se for parecido com o que tem na Alemanha, a nossa Nina vai colocar a foto aí para você ver quem acompanha em casa, é um espetáculo, é lindíssimo mesmo. Eu particularmente não gosto. Mas para quem gosta desse estilo gótico, você fica deslumbrado. E além de tudo, a altura é muito alto, né?
Alvas portas coroadas de luz ligavam-na à cidade, em todas as direções, e através delas, dessas portas, entravam e saíam longas fileiras de criaturas bem-aventuradas de semblante plácido. Interessante que o portão era tão grande que ligava aquele templo à cidade. E passava pessoas sempre com um olhar muito calmo, um rosto muito plácido, muito tranquilo, né? Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações, programas de serviço e bênçãos de estímulo da vida mais alta. Presta atenção aqui. Grandes servos do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, mas acredito que ele fala, grande servo do Altíssimo, ali se materializam. Então vamos lá. Estamos numa colônia espiritual, existe um templo, aí tu já olha que o povo lá é muito calmo, muito tranquilo, aí tu já está achando que é espírito superior. Não. Vem espíritos superiores de outras dimensões e tem que se materializar nesse lugar. Porque senão, esses espíritos que estão lá não conseguem enxergar esses espíritos que estão em esfera mais alta. Ou seja, eu estou falando de alguma colônia evoluída? Não. Mas é melhor do que um vale. Então, por que a gente traz e fixa bem isso? Porque para a gente entender que nós estamos falando de colônias terra a terra. Por isso é que tem tanta semelhança com a terra. Porque nós estamos falando de espíritos ainda muito vinculados à materialidade. Esse ser aqui, que ele diz assim, ó, grandes servos do Altíssimo, ali se materializam, procedente de esferas sublimadas e distantes. Ou seja, tu acha que nessa esfera sublimada e distante você vai encontrar um templo gótico lá? Porque não existe mais o apego às coisas da terra. As belezas são outras. Se nós estudarmos, eu acredito que a Libertação, interessante que ela faz, não é veneranda não, mas eu acho que é no livro Libertação, ela faz uma escola, um espaço para estudo, e ela utiliza tudo em torno da natureza. Os bancos são feitos de relva, árvores frondosas. Nesse caso, ela mesma projetou e ela não fez um muro, uma pedra, nada. Ela fez aquele espaço de estudo, tudo em a natureza. Então, olha a ideia do espírito, já se desprendendo de coisas da terra, coisas. O André Luiz assim, fica muito sensibilizado de ver a delicadeza daquele ambiente de estudo, em que as pessoas, os espíritos se reúnem para estudar, e foi ela que projetou. Não me lembro agora, mas eu acho que foi no livro Libertação. Por que eu estou trazendo isso? Para mostrar para vocês que o espírito ele vai estar sempre criando conforme as suas ligações. Então, se alguém projetou esse templo, mostra a sua ligação com o catolicismo, mostra a sua ligação com o templo de pedra. Até a gente entender que o templo ele é o quê? Interno. Mas para esse nível, para essa condição, para esse grupo, ainda precisa dessa localidade. Porque mesmo no nosso lar, nós vamos encontrar os ministérios. Entendeu? Então, de onde esses aqui vieram, que eles tiveram que se materializar, nós vamos encontrar algo tão material assim? Não mais. Então, nós estamos trazendo aqui para vocês entenderem que são dimensões diferentes. Quanto mais evoluído o espírito, menos ligação com as coisas da terra. Quanto menos evoluído o espírito, mais ligação com as coisas da terra. Então ele vai estar sempre projetando aquilo que ele carrega. Ficou difícil, gente? O espírito cria de acordo com a sua inteligência, de acordo com aquilo que é dado a conhecer. Exatamente. Daí o livro dos Espíritos dizer que a evolução é constante. O espírito sempre está evoluindo. Sempre. Ou ele dá uma parada, ele pode dar uma estacionada nessa de rebeldia,
mas nunca regredir e só evoluir. A evolução ela é infinita. Aí conforme ele vai aprendendo, ele vai criando outras coisas que para a gente agora é inimaginável. Inimaginável. Quando a gente fala de dimensões maiores, de espírito superior, a gente não tem nem noção. É aquilo que nós falamos no Evangelho domingo. Nós não sabemos nem o que é alegria para eles. Que com certeza não tem nada a ver com a nossa. Entendeu? Ali se materializam. Eles estão já desencarnados e ali naquela colônia eles têm que se materializar, senão eles não serão vistos. Procedentes de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria, e justamente das torres soberanas e veneráveis é que parte cada noite o facho de luz, guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia de extensa ponte sobre o despenhadeiro. Lembra quando eles estavam atravessando, que ele via o quê? Aquele facho de luz. Lembra que ele disse, nós estamos vendo luz. Quem já teve a honra de vir em Manaus, Presidente Figueiredo à noite, vem aquela escuridão só, quando você vê aquela claridade lá longe, vale-me Deus, a cidade está aparecendo, né? Porque você já está desesperada para chegar, né? Então, ele diz que quando ele estava atravessando, que é aquilo que ele está falando, esse facho, lembra que ele disse quando eles viram o facho de luz, aí o outro gritou, eu sou assassino, eu não mereço, lembra dessa confusão? Esse facho de luz vem justamente desse templo. Por quê? Porque lá se concentra esses espíritos que se materializam para ensinar o amor, o perdão, a caridade. Então, o ensino deles emite luz. Por isso é que Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. E quando eles vão embora, a luz apaga? Não. A luz permanece. A psicosfera permanece. Pautada em quem? Naqueles que ouviram e permanecerem vibrando naquilo que aprenderam e vivendo. Lembra que ele falou que ele está andando, as pessoas passam por eles e as pessoas têm um rosto o quê? Carrancudo, né? Esses aqui, como é que está o rosto deles? Calmos, tranquilos, emitindo paz. Para um dia na rua para te ver os transeuntes. Fica, dá uma paradinha assim, fica olhando de forma muito discreta o rosto das pessoas. Você vai se assustar. Oi, querida. querida. Se assusta quando a gente está no shopping, que a gente entende que é um lugar de alegria, de confraternização. Outro dia eu fui acompanhar minha netinha e parei na praça da alimentação. Eu fiquei assustada. Como as pessoas estão expressando, através do seu rosto, sofrimento, desespero, sabe? Eu fiquei tão assustada, eu falei, nossa, isso aqui é um lugar de alegria, olha as pessoas aqui, tudo. Fiquei muito assustada. Eu não tinha prestado atenção. A gente se assusta. Se você parar, eu vou parar e vou olhar as pessoas, olhar para a expressão de cada um, aí você vai ter praticamente a certeza que o nosso planeta é um ambiente realmente de doenças mentais. Dificilmente você vai ver um rosto que te transmita paz e serenidade. E aí a gente se pergunta, e como está o nosso rosto no dia a dia? Está bem carrancudo? Está bem fechado? Está bem preocupado? Está bem mal-humorado? Né? Ou será que a gente consegue colocar um leve sorriso? Né? Nós também fazemos parte dessa multidão. Então ele diz que parte cada noite o facho de luz guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia da extensa ponte sobre os despenhadeiros. E aí volta a repetir, diz o nosso Senhor Jesus, fazei brilhar a vossa luz. Tia, o que faz brilhar a nossa luz? A nossa capacidade de amar. Esse é o maior tesouro que qualquer espírito possa vir a ter aqui na Terra. Quando você está em posse do amor desinteressado, quando essa luz acendeu em ti, não tem mal na tua vida.
o mal não consegue te atingir, porque ele não encontra moradia em ti. Enquanto nós não despertarmos para isso, a gente vai estar caindo nas armadilhas. Por isso é que Jesus diz, só lobo cai em armadilhas de lobos. Então a gente precisa despertar, acender esse facho. Tia, como é que a gente faz isso, tia? Sacrifício. O que faz acender essa luz é o sacrifício. E o que é o sacrifício? Fazer o que você não quer. Calar quando você não quer. É aquilo que Jesus disse, te pedir para caminhar 1000, caminhe mais 2000, ou seja, 3000 léguas. Se te pedir a roupa, dá a túnica. Ou seja, faça sempre um pouco mais. E isso pra gente dói, isso pra gente é sacrifício. Para um espírito superior, nobre, isso é um êxtase, poder ajudar o outro. Para nós que somos egoístas, é um sacrifício. E para nós que somos orgulhosos, calar, dizer para o outro, você está certo, isso é praticamente a morte para um orgulhoso. Por isso que é sacrifício. Então o nosso sacrifício ainda é sacrifício primário, né? Sacrificar as minhas paixões más. Até um dia nós chegarmos no nível de se sacrificar por uma humanidade. Então a gente ainda está no sacrifício primário, sacrificar os meus gostos e os meus vícios. Até um dia eu chegar a esse sacrifício que Jesus nos convida. Ficou claro isso? Quando intentei penetrar o santuário, disse, eu vou entrar. Por um dos ângulos próximos, ambos os companheiros de excursão me sustentaram o gesto. Rapaz, para onde tu vai? Né? Ele ia entrar e pararam ele. Vamos ver. Não convinha, disseram. Eu era ainda um simples recém-chegado, já todo enxerido, querendo entrar na igreja, né? Conhecer tudo, né? Se sentindo, né? Disse, epa, pera lá, é só para olhar, não é assim não. Eu era ainda um simples recém-chegado, com característicos indiscutíveis do corpo terrestre, ou seja, o corpo perispiritual dele já emitia luz, vibração, não. O corpo perispiritual dele era tal qual está olhando para um corpo físico. Sem luz. Com característicos indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado. Registrei-lhe a informação de que, na noite do 30º dia, sobre a data de minha libertação, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Então, ou seja, é aberto ao público? Qualquer um pode chegar e visitar? Não. Tia, por que essa situação desagradável? Vamos pegar o nosso lar? Vamos. Vamos pegar a dona Laura? Vamos. Vamos pegar a netinha da dona Laura? Vamos. Na hora da refeição, a netinha podia participar da refeição? Por quê? Porque ela estava totalmente ainda desequilibrada, emocionalmente, saudosa do seu noivinho que ficou na terra, que já estava, por sinal, até casando com a enfermeira que cuidava dela. Mas ela estava ainda... Então, essa forma emocional dela, essa condição emocional dela, se ela fosse participar da refeição, ela iria contaminar o alimento. Lembra, pensamento é tudo no mundo espiritual, mas não é só lá não, aqui também. Então imagina eles nesse ambiente consagrado à oração, à luz, vem espírito lá se materializar, e para eles se materializarem tem que estar num ambiente muito harmônico. E de repente, se qualquer um que está chegando adentrasse nesse lugar, iria ficar um pouquinho deles lá dentro? Iria. A psicosfera ia ficar super elevada? Não. Então é uma programação, iremos receber, já está programado no seu 30º dia, vai estar aqui um grupo que vai lhe receber, preparados para isso. Olha a organização da espiritualidade. Então, gente, vamos pegar a refeição novamente. Você está em casa, no horário da sua refeição,
Aí você liga nesse canal, matou 1, matou 2, matou 3, bateu isso, bateu aquilo, machucou fulano. E você está ali comendo, ouvindo esses programas horrendos. E você está ali comendo, você está contaminando o seu alimento. Da mesma forma, na hora da alimentação, você começa a falar: fulano, você fez isso, Beltrano fez aquilo, Beltrano, vamos correr que nós vamos fazer isso. Ninguém orou, ninguém agradeceu, ninguém elevou o pensamento. E olha, gente, às vezes, por exemplo, você está num grupo, por exemplo, vamos supor que a Carlinha me convida para almoçar na casa dela. A Carlinha não é religiosa. Eu não sou obrigada a dizer: Carla, vamos fazer a prece, porque muitas vezes isso é até vaidade. Ela tem que me convidar. Ela é a dona da casa. Se ela não faz isso, eu não vou deixar de fazer a minha oração íntima. Entendeu? Respeitando. Então, é impossível levantar alguma coisa até a boca e o primeiro pensamento é obrigada sempre. Como é bom ter e poder comer. Porque às vezes a gente tem e não tem saúde para comer. Né? Então, entendemos isso? Então vai ter, ele diz, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Então esse templo tem toda uma estrutura católica, mas não é só para católicos, tá, gente? São para pessoas religiosas. Até lá cabia-me a necessária preparação através das fontes do... Então, esse tempo, esses 30 dias, esse 30º dia é para ele se preparar. E preparar o quê? Fontes do pensamento. Nesse momento, ele não tem condições de ir. Então, a gente diz assim: tia, é só no mundo físico? Não, no mundo espiritual. Gente, o mundo físico, o nosso pensamento é assim. A gente só não dá conta, mas ele também contamina, como ele também contribui para que o ambiente possa ficar bom. Então, uma casa de muita reclamação, muito palavrão, bebidas, cigarro, palavras esdrúxulas, ambiente barulhento. Como é que você acha que é a psicosfera, doutora? Piadas. Né? As piadinhas. Aí você pensa, se teu anjo chega para te visitar, né? E ele ali naquele ambiente, sabe? Olha, só muito amor mesmo. E aí tem as entidades, ainda tem as entidades que atraem, que são seus parceiros. Imagina um homem promíscuo, uma mulher promíscua. Gente, você arruma os parceiros e fica engatado em ti. E eu não só li, como eu vi. Foi a primeira reunião mediúnica minha. E eu me recordo muito bem daquela jovem, eu já falei isso aqui para você, daquela criança, e o Espírito falou através da tia. O dialogador perguntou, dialogador porque era a pessoa que estava ali conversando, porque não era uma reunião mediúnica, a gente ia atender as pessoas que estavam passando mal, né, a mocinha. E ela disse: eu estou com ele porque eu o vi num bar, me aproximei e gostei dele, e hoje nós somos parceiros. Ela bebe com ele. Então, é assim. Da mesma coisa se você é promíscuo. Você vai para esses motéis da vida, tanto homem quanto mulher, vai para esses prostíbulos, do jeito que tem ali a profissional, tem as parcerias. E se o espírito gostar de ti, poxa, quando a gente se arvora ao trabalho do bem, a gente arruma parceiros para o bem. Vamos fazer uma palestra, vamos lá, vamos orientar, vamos inspirar, vamos conduzir. Que legal, né? Então, ou seja, fala quem tu és e aí a gente vai saber quem são as nossas companhias. Para tudo. O fofoqueiro. Menino, vem cá. Vou te contar. Não conta para ninguém. Eu só vou contar porque eu sou sua amiga. Leviandade, né? Você atrai espíritos levianos. Tanto é que parece um vício, a pessoa fica desesperada, ela fica vou só mais essa vez. Aí vai, liga e conta tudo e aí pronto. É isso, foi bom. A Lurdinha vai contar uma experiência interessante pra gente. Ambulatório de dependência química. Aí um paciente chega comigo, usuário de cocaína, dependente há 7 anos. Diz assim: doutora, vim me render.
Eu achei que ele ia dizer, não quero mais usar cocaína, né? Me enchi de esperança. Aí ele disse, olha o que ele falou, disse, não é o que a senhora está pensando, não. Aí eu falei, vixe, ele está lendo meu pensamento. Aí eu calada, né? Aí ele disse assim, eu vim me render porque eu estou tão doida que a cocaína agora, quando eu penso nela, ela se transforma na minha frente numa mulher. Aí a minha esposa disse, tu vai ter que fazer uma escolha, porque eu não aguento mais as tuas recaídas. Ou eu ou a cocaína. Na hora, quando ela disse isso, eu me lembrei, lá estava aquela mulher belíssima do meu lado. Aí eu falei, eu escolho a cocaína. Aí depois que a gente ouve exatamente essa explicação da Conceição, a gente entende que é a parceira dele no vício, né? Então vejam como nós somos distraídos, o quanto nós às vezes não percebemos a escolha que nós fazemos. E isso é muito importante. Quando eu escolho, e antes de fazer minha escolha, eu faço uma reflexão para o conteúdo dos meus pensamentos. Então, assim, é interessante, eu tenho aprendido muito no ambulatório de dependência química e cada vez mais eu só tenho muita gratidão por essa doutrina que nos esclarece e permite que a gente possa consolar aqueles que aceitam. Mas é interessante essa fala desse paciente. E aí ele disse, eu vou lhe agradecer, mas eu vou passar um tempo fora daqui. Ou seja, não quero tratamento por enquanto. É isso. Obrigada, Lurdinha. Foi bom? Muitas lições, né? Vocês já perceberam, por que a gente faz assim? A gente vai ticando, vai fazendo uma mujica, porque a gente precisa trazer tudo isso que a gente aprende para a nossa vida. A gente tem que pegar esses textos, a gente não está aqui só para conhecer a história do irmão Jacó, a gente está aqui para nos conhecer. Então, à medida que a gente vai estudando, a gente vai fazendo uma autoanálise, para a gente verificar o que nós estamos fazendo, enquanto nós estamos aqui. Para quando a gente desencarnar, nós podemos nos encontrar no mundo espiritual numa situação melhor, né, gente? Onde que está o Abner? O Abner está bem, está numa colônia tal, fazendo um curso, assim, né? Que coisa agradável, né? Vocês dizem, e onde está fulano? Fulano. Fulano está preso na zona tal, com não sei quantas entidades, mas era estudante do EOS, fazia o evangelho, todo domingo fazia, nem assim deu jeito as chibatadas da tia, nem assim, então o negócio é brabo mesmo, né? Gente, e assim então nós conseguimos finalizar mais um item. Se Deus nos permitir, o nosso próximo encontro, nós vamos entrar nos fenômenos da sintonia espiritual. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Ele veio nos ensinar o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então o Kardec diz que o Espiritismo ele está para quem não tem religião, para quem não conseguiu se identificar em nenhuma religião. Então você está no seu ambiente profissional, aí chega alguém, você vai discutir, isso é fanatismo. Não existe nenhuma religião que te salva. São as tuas atitudes. Eu posso ser espírita, conhecer muito,
e ser espiritado. Não viver absolutamente nada do que eu estudo. A crença é rótulo. A essência é que vai nos falar da gente. Porque onde tem amor não tem discussão. Por isso que Jesus falou, os meus discípulos, eles serão reconhecidos por muitos se amarem. Se tem discussão, desavença, não tem amor. Por isso é que Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. Aí você vai ter praticamente a certeza que o nosso planeta é um ambiente realmente de doenças mentais. E aí a gente se pergunta, e como está o nosso rosto no dia a dia? Está bem carrancudo? Está bem fechado? Está bem preocupado? Está bem mal-humorado? Né? Ou será que a gente consegue colocar um leve sorriso? Tia, o que faz brilhar a nossa luz? A nossa capacidade de amar. Esse é o maior tesouro que qualquer espírito possa vir a ter aqui na Terra. Quando você está em posse do amor desinteressado, quando essa luz acendeu em ti, não tem mal na tua vida. Então a gente precisa despertar, acender esse facho. Tia, como é que a gente faz isso, tia? Sacrifício. O que faz acender essa luz é o sacrifício. E o que é o sacrifício? Fazer o que você não quer. Calar quando você não quer. É aquilo que Jesus disse, te pedir para caminhar 1000, caminhe mais 2000, ou seja, 3000 léguas. Na hora da alimentação, você começa a falar, fulano, você fez isso, Beltrano fez aquilo, vamos correr que nós vamos fazer isso. Ninguém orou, ninguém agradeceu, ninguém elevou o pensamento. Então, ou seja, fala quem tu és, e aí a gente vai saber quem são as nossas companhias. Porque a gente precisa trazer tudo isso que a gente aprende para a nossa vida. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.